Bom dia, você que me assiste nesta manhã. Deus abençoe teu dia poderosamente. Vamos ler a palavra de Deus que está em João, capítulo 21, versículo 15 ao 17. E estaremos terminando, glória a Deus, né, este evangelho segundo escreveu João. Capítulo 15, o versículo 15 diz assim: Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me? E a Bíblia diz que Simão se entristeceu e disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Interessante isso aí, porque Jesus, a primeira pergunta ele faz diferente a Pedro, né? Nós falamos no vídeo passado sobre a maneira surpreendente que Jesus abordou os discípulos. Agora estamos falando de uma intimidade, de um momento íntimo com Pedro. Jesus teve dois momentos muito íntimos com Pedro. O primeiro momento íntimo com Pedro foi quando Pedro achou que o amor dele era superior ao amor de todos os outros para com Jesus. E Jesus diz: Pedro, você diz que pode dar até a sua vida por amor a mim. Pedro, mas antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Esse foi um momento íntimo que trouxe Pedro, a uma tristeza muito grande, a ponto de chorar amargamente depois que se cumpriu esse dito, essa profecia de Jesus. Agora vemos o segundo momento íntimo de Jesus com Pedro. E agora não é Pedro que fala do amor dele para com Jesus, mas é Jesus que questiona o amor de Pedro, perguntando: Pedro, tu me amas mais do que estes? E então, como se Jesus tivesse perguntado: Pedro, o teu amor por mim, tu pensas que é maior do que o amor que estes têm por mim? E Pedro responde de forma tranquila: tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E engraçado, que Pedro ele responde de forma tão simples que Jesus também fala para ele de forma simples: apacenta os meus cordeiros. Quando Jesus volta a questionar, Jesus questiona de forma diferente e Pedro pergunta: Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? E ele então responde firmemente, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro está tranquilo na sua resposta. Tu sabes que eu te amo. Como ele respondeu na primeira: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas Jesus pergunta, depois que Jesus diz: ele apacenta as minhas ovelhas, na segunda resposta, Jesus pergunta a terceira vez. E esta terceira vez, Jesus pergunta da mesma forma que perguntou da segunda vez. Ele não questionou o amor dos outros, ele fala diretamente com Pedro, perguntando: Simão, filho de João, amas-me? E a Bíblia diz que, por Jesus ter perguntado a terceira vez, Pedro se entristece.
Mas Pedro responde desta vez de forma diferente também, dizendo: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Esse tudo aí, Pedro está dizendo: Senhor, tu és conhecedor de todas as coisas. Tu conheces os corações, tu conheces os pensamentos dos homens. Tu sabe quando os homens dizem sim, querendo dizer não, e quando diz não, querendo dizer sim. O homem não pode enganar ao Senhor. Tu conheces até os desejos dos corações. Então, Senhor, tu sabes que eu te amo, porque tu sabes tudo. E então, o que acontece? Exatamente, Jesus volta a dizer: então, apacenta as minhas ovelhas. Que questionamento difícil para Pedro, porque Jesus conhecia o coração de Pedro, mas Pedro precisava entender o que significava as perguntas de Jesus. E esse diálogo leva Pedro a pensar e a entristecer, porque a pergunta batia na mesma tecla. Era a mesma pergunta, falava de um amor íntimo. E Pedro responde como Jesus queria mesmo que ele respondesse. Mesmo triste, Jesus aceitou a resposta de Pedro. Mas Jesus falou uma coisa muito interessante para Pedro. Da primeira vez, Jesus disse: Pedro, apacenta os meus cordeiros. Da segunda vez, Jesus disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E da terceira vez, Jesus responde: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E você, pastor, tem entendido isso? Você tem entendido, pastor, que você é simplesmente aquele que Jesus está questionando agora o teu amor, mas que as ovelhas que você apacenta não são tuas? As ovelhas que você apacenta, você entendeu que elas pertencem ao rebanho de Cristo, que elas devem ser cuidadas. Você simplesmente foi chamado para ser um bispo para estas ovelhas, para ser um cuidador dessas ovelhas, mas elas pertencem ao supremo pastor das ovelhas, ao supremo pastor dos rebanhos. Pastor querido, o que você tem feito do teu ministério? E você, ovelha? E você, ovelha? O que tem feito a tua vida como ovelha? Será que você tem vivido este amor também para Cristo, como é exigido do teu pastor, este amor para Cristo? Será que você tem dedicado a sua vida a Cristo? Estamos terminando o Evangelho de João, que João escreveu no capítulo 21 já. E então Jesus fala de um amor intenso, um amor mútuo, um amor produtivo. E neste final Jesus fala: olha, Pedro, hoje você é forte. Você foi aquele Pedro que arrancou da espada. Você foi aquele Pedro intrépido, destemido. Mas chegará um tempo, Pedro, que eles vão te levar para onde você não vai querer ir. Seus pés não vão querer ir para onde eles vão querer te levar, Pedro. E então Jesus estava falando exatamente de que tipo de morte Pedro passaria por ela. E Pedro, mais tarde, ele na sua carta, ele diz: está chegado o tempo de eu deixar este tabernáculo. Pedro estava falando então da sua morte, mas Pedro afirma: eu deixarei este tabernáculo exatamente como o meu Senhor disse para mim antes, profetizou, que eu deixaria. Isso aconteceu na vida de Pedro, porque Pedro entendeu o chamado de Jesus para a vida dele e entendeu o requerimento de que tipo de amor ele deveria amar Jesus. E a pergunta desse estudo, terminando o Evangelho de João, capítulo 21, a pergunta é: tu me amas? E se Jesus pergunta isso a você, qual seria a tua resposta? Qual seria a tua posição? Qual é a minha posição? Se ele pergunta: Riva, tu me amas?
o que tenho que responder a Ele, o que deverei responder a Ele. Meu querido, minha querida, pense nisso. Meu pastor amigo, pense nisso. Ontem eu saí para andar na rua principal do bairro que eu estou aqui, perto de Governador Valadares. Eu vi tantas pessoas bebendo, tantas pessoas fumando, tantas pessoas conversando, pessoas jogando sinuca, pessoas se divertindo. Mas eu não vi um pastor amante de almas, uma pessoa amante de almas passando por ali e dizendo a eles: ei, Jesus ama você. E você ama Jesus? Você que não está fazendo nada do que eu acabei de dizer, será que você ama mesmo Jesus? Porque está ocultando para você e não dizendo aos outros do amor do Senhor Jesus. Pense nisso e que Deus tenha misericórdia de todos nós. Tu me amas? Pergunta Jesus. Então, um grande abraço meu, ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você e família em nome de Jesus. Ame a Jesus com todas as tuas forças. Deus te abençoe.